Boa tarde, colegas. É um prazer enorme estar aqui hoje visitando nosso colega ilustre Vanderlino Arruda, uma celebridade entre nós, que nós temos um orgulho. Eu conheço há muito tempo e precisávamos contar a história dele, que é uma história muito rica, uma história de vida maravilhosa, uma pessoa que já passou por alguns sofrimentos, mas que nada disso abalou, né? Nada disso abalou. Estou aqui com a filha dele, Vladênia. Ele tem 7 filhos, né? E 11 netos. Então, uma história linda de uma pessoa que não tem tempo ruim, não tem tristeza, só tem alegria, independente de qualquer baque, né? Então, assim, a gente está querendo aqui, trazendo aqui um bolinho que a Vladênia nos fez, um bolinho caipira, né? Um bolinho norte-mineiro de fubá, e ouvindo as histórias que todos vão ter condição de compartilhar, uma história rica. E Vladênia depois vai contar pra gente a história de como é ser filho de Vanderlino. Então, Rose, é muito gratificante, é um presente ser filha de Vanderlino, né? Porque é um aprendizado diariamente, 24 horas por dia. Eu tenho o prazer de, desde cedo, desde a manhã, tomar café da manhã com ele, e ele sempre com muitas histórias, muitos casos e causos para contar para a gente, né? De uma cultura imensa e com riqueza de detalhes, né? Acredito que aqui em Montes Claros não tem ninguém melhor que ele para falar da cidade, falar das ruas, dos acontecimentos, né? E uma história rica também com o Banco do Brasil, né? Então é assim, é uma energia incrível que quem somos nós para ter essa energia, essa vontade de viver, né? Muito vivo, muito ávido a aprender, a ensinar, porque também tenho certeza que o pai tem muito prazer em ensinar. Então, para a gente é maravilhoso. Eu falei muita coisa, mas na vida eu também fui pintor durante muitos anos, inclusive em Brasília, e tenho um prêmio nacional de pintora de Goiânia, ligada à FEFENAP também, ligada a ABBs, né? É a NAB, né? É o meu prêmio nacional. E é isso aí. Vontade de viver. Eu quero aqui agradecer à ANAB por nos dar a oportunidade de ouvir as histórias de Vanderlino e com essas histórias a gente reviver todo o passado e a vida dele hoje presente e também dar oportunidade a outras pessoas eternos, ilustres que a gente tem em nosso meio e que às vezes a gente desconhece. Então eu acho muito bonito a ANAB dar a oportunidade da gente ouvir essas histórias verdadeiras, né? Sim. E que nos inspiram tanto. Vanderlino Arruda, nascido em São João do Paraíso, divisa de Minas com Bahia, 1934. O interiorão, quando eu nasci, a ligação normal era com a Bahia. Tanto que a minha cultura inicial de infância é baiana. Nasci a 18 quilômetros de divisa da Bahia, próximo a Condeúba. E saí de lá em 1944 para Salinas. Meu pai queria uma escola melhor para os filhos. Não deu muito certo. Eu fiz o 3º ano em Salinas, eu fui para Mato Verde, também norte de Minas. E eu terminei o curso primário lá em Mato Verde. De Mato Verde, meu pai mudou para Taiobeiras. Eu morei 1 ano e meio só em Taiobeiras e vim para Montes Claros. Cheguei aqui em 1951, há 74 anos, há quase 75 agora, entre os 16 para 17 anos. Eu, com 91 anos de idade agora, eu passei por tudo. Eu nasci 5 anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial. A cidade tinha um único rádio, era só do médico, que depois, mais tarde, foi prefeito. A escola era particular, com régua e palmatória. Mas eu ainda peguei chegando a primeira professora.
Era uma infância muito boa, os quintais muito grandes, jaqueiras e tudo que a gente podia imaginar, de armar arapuca e fazer tudo que o menino podia fazer. A juventude aí foi dividida, era banho de rio. E é muito interessante porque a minha geração, para tomar banho em casa, era de bacia. Não tinha chuveiro, não é bacia. E quando falava tomar banho de corpo inteiro, ou então de pé e cabeça, tinha que ser no rio. E não tinha o calção ou o short, não, era tudo pelado. Então podia ter 18, 20 anos, era tudo peladão nos rios, as lavadeiras trabalhando e aquilo misturado. Elas não gostavam naturalmente, mas era assim. Eu fui muito revolucionário na minha juventude. Com 13 anos eu sabia o código Morse e trabalhava no Morse, como telegrafia já, em correio. Aos 15 anos eu armava os problemas de palavras cruzadas e fazia charadas e publicava em revistas do Rio e de Belo Horizonte com 15 anos, quer dizer, já com textos por mim redigidos. Com 16 anos eu falava inglês sem ter ido à escola nenhuma. Comprei um livro e aqui dentro desse livro e acabei aprendendo. A pronúncia é ruim até hoje. Quem me trouxe para Montes Claros me conheceu como engraxate, em Mato Verde. Aí ele me chamou falou, arranje emprego, arranje estudo, tudo para ser em Montes Claros. Quando eu cheguei, o meu emprego é para engraxar sapato num salão. Quando o dono do salão soube que eu falava inglês, falou, não pode, como é que um rapaz que fala inglês engraxa sapato? Aguenta a mão e arranjou para trabalhar na loja mais granfina, que era Imperial. Era na Presidente Vargas com a Dr. Carlos. E tinha que trabalhar de gravata. As lojas na década de 1950, loja granfina, o balconista era engravatado. Tudo bem, qual é o problema? Mas eu só tinha 2 camisas que podia colocar gravata. Veio aí então a minha dificuldade no primeiro mês de trabalho em Montes Claros de não deixar sujar de jeito nenhum, que enquanto eu estava com a camisa, a outra estava sendo lavada. No fim do mês, com o dinheiro que eu sobrou, eu comprei a 3ª camisa e me considerei granfino, um rapaz de 3 camisas. Ia à biblioteca todos os dias, porque o livro era caro, tinha que ler. E na escola, com todo o desenvolvimento possível que eu tive, né? Bom redator, porque eu já redigia desde Itaiobeiras. E ainda posso considerar, porque aos 19 anos eu fui para o jornalismo. E aí desenvolveu tudo na minha vida. Aos 19 anos eu passei a ser bancário. E bancário era a coisa mais importante que podia imaginar. Era tudo que uma mãe queria para casar com a filha dela, era um bancário. Aí eu fui ser professor de inglês e de português na escola normal. Era o melhor emprego de magistério aos 19. Como eu estava no jornal, o Rotary Club me convidou para frequentar as reuniões. Imagina eu com 19 anos e o povo mais importante, Alfredo de Quadros, Luiz de Paula, o Paulo Maurício, a nata da nata. Tinha que ser rico, poderoso e bonito para poder ser rotariano. E eu lá, repórter, no meio deles. Aos 20 anos, eu passei em primeiro lugar no Brasil para o Banco do Nordeste. Eu já era bancário no Banco Hipotecário de Minas, e fui para o Banco do Nordeste para dar uma ideia como é que era o trabalho em 1954. Um banco tinha uma única máquina de escrever, uma de calcular e a máquina do caixa ainda tinha campainha. Ainda a gente trabalhava com caneta e tinteiro, apenas tinteiro. Eu vou para o Banco do Nordeste, cada funcionário tem uma máquina de escrever e uma de calcular. Eu falei, pessoal no céu. Do Banco do Nordeste, eu fui ser contador e chefe do escritório da Cooperativa Agropecuária. Era o emprego mais bem pago de Montes Claros na época. A cooperativa é a maior exportadora de manteiga no país. Era daqui.
E eu fui para lá com toda... De lá é que eu fiz o concurso no Banco do Brasil. Passei em 3º lugar nacional. Eu me considero que sempre fui um bom estudante. Até hoje, eu precisando, eu estudo muito. Banco do Brasil. Eu cheguei ao Banco do Brasil com 25 anos de idade. E tive que continuar trabalhando na cooperativa. Trabalhava como contador de 6 às 11 da manhã e como bancário de 12 às 6 da tarde. Imagina esse horário, eu trabalhava de 6 às 6. Tinha que entrar na bicicleta e correr para poder trabalhar no banco. O banco não tinha muita oportunidade, não. Quando eu tinha 11 anos de banco, é que surgiu o Caixa Executivo. Aí eu já fui para Belo Horizonte para estudar e fazer todo o preparo. Aí é que o banco começou a ter chance. Num banco digamos, de 150 funcionários, tinha 11 ou 12 cargos comissionados só. Era bem diferente. Hoje quase todo mundo tem vantagens, né? Montes Claros, todo o tempo, eu trabalhei 31 anos em agência, 27 em Montes Claros e 4 em Capitão Enéas. De Montes Claros eu passei 2 anos em Mirabela, mas funcionário da agência de Montes Claros. Era um posto avançado agrícola, eu fui para lá. E os últimos 4 anos como gerente geral do banco, que me valeu muito porque a aposentadoria foi bem melhor. Em 1974, eu fui para a direção geral em Brasília como preparador de funcionários, treinador e dando aula para altos executivos do Banco do Brasil, porque minha área era linguística aplicada. Então, setor de comunicação do banco. Quer dizer, eu fiquei ao todo à disposição da direção geral, enquanto eu era funcionário, gerente, depois que eu aposentei, continuei no banco, ao todo 40 anos. Trabalhei no país todo, mas em Belém do Pará e Campo Grande, no sul. Mas no Nordeste também muito, em Brasília, São Paulo, Rio. Um trabalho muito intenso. É uma coisa maravilhosa no banco, porque é um contato que eu tinha com o banco no país inteiro, ensinando. Aí a coisa que eu não chegava com uma liderança muito boa. E o banco não me desligou até hoje, só que não vai me chamar mais também. A essa altura da vida, não. O ensino meu é outra coisa muito interessante na minha vida. Eu comecei a ensinar aos 12 anos de idade. Como é que há um professor de 12 anos? Eu trabalhava numa venda, que é o boteco. No balcão da venda era o jogo de baralho, de pôquer. Tinha lá o vilodo. E os jogadores ficavam de um lado e outro do balcão. E chegava gente querendo aprender a jogar. Achava que bonito. Aí o dono da venda me colocou para ensinar a jogar pôquer. E eu passei a ser um professor de baralho, de jogo. E eu fazia um jogador bom em 3 dias, então eu devia ter didática, porque aí chegou um delegado militar e viu um menino ensinando a jogar. Chamou meu pai, chamou o dono da venda. Falou, o menino pode continuar trabalhando na venda, mas se ele encostar nesse viludo verde e pegar numa carta de baralho, eu prendo o pai e prendo o patrão. Nunca mais peguei numa carta de baralho, a partir daí de 12 anos de idade. Como eu disse, aos 14, 15 anos eu já publicava pequenos textos no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, aos 19 eu fui trabalhar em jornal, quer dizer, em 1954, em 19, 20 anos. Então redigir para mim foi uma coisa natural a vida toda. Eu sempre fiz com muito prazer. E a primeira publicação de livro já foi em 78, já muitos anos mais tarde. Eu tenho 23 publicados e estou trabalhando atualmente em 3 livros. Um sobre o prefeito de Montes Claros, um sobre o presidente da Câmara e outro sobre o capitão Enéas Mineiro de Souza. Aí é um romance praticamente biográfico o dele. Eu já teve mais de 1000 poemas, mas é o que chama Morena Flor,
Linda morena, que encanta é você. Alegre, felina, dengosa, você é muito mais que uma rosa num belo jardim. Você é luz que traduz felicidade para mim. Oh, que beleza, que encanto é você. Olímpia? Eu tenho um livro dela, Versos para Olímpia, que eu gosto muito, uma coleção de poemas realmente muito bom. Bom, e agora vem a história de Olímpia. Eu estava trabalhando no Correio, em Taiobeiras, 15 anos de idade, na porta, na hora do almoço, quando chega a moreninha montada numa bicicleta e diz assim: Vanderlino, eu tenho um recado para você. Eu falei: que recado que é, Olímpia? Ela disse: minha amiga Lulinha está querendo namorar com você. E eu vim perguntar se você quer namorar com ela. Aí eu olho para ela, aquela boniteza toda, moreneza, olho verde, esmeralda. Aí eu falo com ela assim: namorar eu quero, mas é com você. Eu disse que eu convivi com ela 72 anos. E a decisão foi uns 30 segundos, não muito, porque namorar eu quero, tá vendo aí como é que é o destino da pessoa, né? Ao todo são 7 filhos, o Júnior já foi embora há 1 ano e tanto. Uma vida assim, trabalhando no banco sempre, por exemplo, teve essa fase aí que eu trabalhava de 6 às 6 da manhã, não dava tempo muito, mas mesmo assim à noite eu convivia muito com eles. Mas uma vida muito boa, realmente muito gratificante. O Olímpia, por exemplo, o Olímpia partiu aqui há 4 anos, vai completar 5. Nunca tivemos a família nenhuma notícia, lembrança triste. É sempre com alegria, porque Rose conheceu, era uma pessoa de uma alegria fora do comum. E quando me perguntam também qual é o segredo de eu ter 91 anos, não aparecer velhice, eu digo: a alegria de viver. Eu sempre fui alegre, não teve tempo ruim para mim na vida, não. São muitas as histórias, mas talvez as melhores delas estejam mesmo na função de bancário. Eu fui presidente dos sindicatos bancários, houve uma greve no Banco do Nordeste, uma das grandes greves do Brasil, em 1961, e eu fui encarregado de estimular essa greve na Bahia, em Pernambuco e Ceará. Então eu fui em Salvador, fui em Recife e passei 1 semana em Fortaleza, em greve, e lá assinamos o acordo, a greve terminou. Foi muito gratificante porque foi uma função nacional. As coisas mais marcantes minhas são no Rotary. Quando, com 19 anos, eu chego para frequentar as reuniões do Rotary, como jornalista, naquele povo, eu falava: para ser rotariano tem que ser rico, bonito e poderoso. É a nata da nata, como eu disse. Para um rapaz de 19 anos estar no meio daquele povo importante, vários deles prefeitos, presidentes de instituições maiores, de empresas, para mim foi muito importante, muita alegria. Porque é bem gratificante como eu era recebido por eles. Também eu viajei muito. Há umas coisas assim inimagináveis. Quando eu tinha 32 anos, eu era presidente da Câmara de Montes Claros. Aos 32 anos de idade, muito novo. Ainda tinha muito cabelo. Nessa ocasião, eu fui fazer uma conferência de um encontro internacional do Elos em Lisboa. Falar sobre a língua brasileira em Lisboa. Isso aí para mim foi gratificante demais. Imagina, no meu tempo tão novo ainda, num encontro internacional na Europa, eu fui como conferencista. Aí eu fui para a Suíça, fui para a França, fui para a Espanha, e foi realmente muito interessante. E mais tarde eu cheguei a ponto de, às vezes, 2 vezes por ano aos Estados Unidos. Por que 2 vezes por ano? 2 filhos, os netos. Eu tenho bisneto hoje nos Estados Unidos e o Rotary. Então uma vez é viagem minha, outra é do Rotary. Eu fui governador em 94, 95, é uma função importantíssima. Fui coordenador da Fundação Rotária no Brasil e
Eu vou até mostrar, porque é interessante, o maior prêmio do Rotary Internacional no mundo eu recebi em 2022. Para dar uma ideia, esse prêmio foi para 28 pessoas no mundo, só 2 no Brasil, e eu sou um dos 2. Eu considero minha posição atual de historiador. Eu fui o fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros em 2006, presidente inicial. Sou do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, da Academia de Letras dos Funcionários do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e sou presidente de honra, fui presidente 2 vezes da Academia Montes Claros de Letras, e fundei a Academia Maçônica de Letras do Norte de Minas, e estou fundando a Academia Rotary de Letras daqui da região Norte de Minas também. A vida, para ter essa alegria de viver, o viver feliz, tem que ter um propósito de vida. Não tem que ter um motivo. Normalmente as pessoas que estão na minha idade já querem descansar, achando que não tem. Não. A minha vida é programada. Eu estou trabalhando em 3 livros. Eu já gravo agora em outubro, ainda no mês de outubro, eu chego a 4.000 gravações para o YouTube, para o Instagram e Facebook. 4.000. E não vou parar. Quer dizer, aí só para a escolha de título, já imagina, para 4.000 apresentações. Então o meu trabalho é intenso. Às vezes eu acordo de madrugada e venho aqui para o computador para poder fazer um trabalho ou outro. As pessoas não sabem nem podem imaginar que o Banco do Brasil seja a melhor escola do país. O Brasília, Direção Geral, no Centro de Formação do Pessoal do Banco, é o melhor departamento de pedagogia do país. É melhor por quê? Porque quando uma universidade tem 4, 5 anos para formar em determinado setor, o banco só tem 15 dias ou um mês no máximo. Então o banco tem que ter os melhores pedagogos. E como é que o banco pode ter o melhor pedagogo? Ele pode pagar. Daí, porque se é o melhor técnico da Fundação Getúlio Vargas, Fundação João Pinheiro, qual é o problema do Banco do Brasil? Chamá-lo para poder preparar os seus professores. Então isso é importante demais, porque há uma filosofia que não é comentada no banco, mas na consciência do banco, todo funcionário é professor e é estudante. O banco tem, digamos aí, 30 setores de trabalho. O funcionário tem a vida dele mudando de setores. Toda vez que ele muda de setor, um tem que ensinar. E ele tem que aprender. Tá vendo aí como é que é a técnica e que agora nem tanto, mas há 40, 50 anos atrás, quando precisava de um cérebro completo para administração no país, era do Banco do Brasil que ia buscar. Até hoje ainda tem, mas era. Então tem uma função aí dificílima, que precisa de uma capacidade incrível. E vai no Banco do Brasil se encontra esse preparo, porque o banco é essa grande escola. Então eu acho ainda que, com todas as mudanças da informatização, tudo, ainda o funcionário do Banco do Brasil tem essa posição de ser dono da sua formação. E ele ter o prazer de aprender, de estudar e de subir na carreira. Então é uma coisa muito boa, porque tem objetivo, tá vendo aí? É uma coisa muito importante. Eu tenho uma definição muito interessante. As pessoas ficam conhecidas e admiradas nem sempre pela profissão. Por exemplo, se perguntar quais são os grandes médicos de Montes Claros do passado, vai falar João Valo Maurício, Hermes de Paula, Constantino Cristo. Se perguntar o grande engenheiro Simeão Ribeiro Filho da Jardim. A pessoa precisa fazer alguma coisa além da profissão pela cultura.
Então, Constantino, porque foi o grande pintor, Edson foi o grande historiador, João Paulo Maurício foi o grande político, doutor Alfeu, porque foi prefeito de Montes Claros, tá vendo? Não é porque é médico. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte: faça alguma coisa pela cultura, pela história, pelo conhecimento, para poder deixar uma herança favorável a quem venha depois no futuro.